Muito bem. Desenvolvimento da crueldade, segundo Joana de Ângeles. Em face dos conflitos que se generalizam nas criaturas humanas, o enfermo emocional quase nunca encontra entendimento ou fator que lhe desperte os sentimentos embotados. Conseguindo captar simpatias, aparenta ser portador de comportamento normal, não deixando transparecer o que se lhe passa no íntimo. Isso que é perigoso. Ele não manifesta, não mostra o que verdadeiramente ele é. Pequeno incidente, porém, no trato com os demais, pode atear a labareda que o incendeia, irrompendo o desejo de punir quem lhe criou qualquer embaraço real ou imaginário. Dissimula, então, o impulso infeliz e planeja, não poucas vezes, com riqueza de detalhes, a melhor maneira de infligir-lhe sofrimentos, experimentando bem-estar antecipado ante a perspectiva do êxito que o transforma em sadista. Uma pessoa sádica, infelizmente, não é? Naturalmente, essa conduta cruel teve manifestações na infância, quando comminou padecimentos a aves e animais outros. A criança que maltratou, desenvolvendo uma indiferença por tudo e por todos, que o imunizou a emoção e a piedade. Uma criança que desde a infância já vem praticando atos criminosos, né? Diferindo de outros psicopatas, não foge ao convívio social que no íntimo despreza para poder estar mais próximo das futuras presas que elege, motivado pela inveja, pelo despeito ou simplesmente porque se encontra ao lado de alguém que está no momento errado, no lugar equivocado. Quanto mais se aplica a crueldade, o doente mais adquire habilidade para ocultá-la e torná-la pior, ela alcançando níveis perversos impensáveis pela mente saudável. Surpreendido nos primeiros tentames, não tem explicação plausível para a morbidez, nem justificativa coerente para a ação nefasta. O prazer decorrente do crime oculto estimula-o ao prosseguimento da ação doentia, não se detendo diante de novos cometimentos infelizes. É um esquizofrênico, uma pessoa que se sente bem fazendo mal. Portador de vida interior muito ativa, em face da conduta que se permite, é sagaz e rápido no raciocínio, escamoteando a verdade e comprazendo-se em iludir até tombar nas armadilhas que programa para os demais. Não experimenta qualquer arrependimento pelos atos praticados, o que o leva a ceifar a vida de pessoas que deveriam ser queridas, genitores, familiares outros, amigos com a mesma indiferença com que interromperia a existência de um ser abjeto. Nem todos, porém, são induzidos ao homicídio, podendo permanecer na periferia da prática hedionda, maltratando de maneiras outras aqueles que se lhes acercam
mediante indiferença real, ou bem trabalhada, desdenhando os valores morais e sociais que dignificam a humanidade, fazendo-se hábeis na arte de ironizar e mentir, colocando-se acima do bem e do mal, como se fossem inatingíveis no ignóbil padecimento a que se entregam. Allan Kardec, na pergunta 752, interrogou as entidades venerandas: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Recebeu a resposta sábia: é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior, porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma lei má, de uma natureza má. Os indivíduos cruéis são sonâmbulos emocionais que torpedeiam quanto podem os objetivos nobres e dignificadores da espécie humana. Olha que os espíritos responderam: é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior, porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. É normal. A destruição faz parte das leis da natureza, para que se renove, para que se refaça, para que se produza mais. Mas você não precisa ter atos de crueldade para fazer a destruição, de forma alguma. Né? Como, por exemplo, cito um exemplo, Francisco. Vamos falar de uma poda. Nós precisamos podar uma árvore. Você vai destruir para novamente ela refolhar. Mas para que eu vá fazer essa destruição de ramas, eu não preciso destruir a árvore inteira. Não preciso. Veio aqui na lembrança um fato que hoje eu considero como uma crueldade. Nós fizemos um curso prático com o senhor Langerton Neves da Cunha sobre fitoterapia. Há alguns anos atrás, na década de 90, não é? Nós íamos para Minas coletar as ervas medicinais, né? Certa feita nós fomos em Goiás. Foi uma equipe. E como eram todos jovens e completamente imaturos, éramos imaturos, entende? Havia algumas plantas que eram muito, muito difíceis de serem encontradas. Uma delas chamava-se quina. E essa planta, um amigo encontrou uma árvore, né? Era uma árvore não tão grande, né? Uma árvore relativamente de tamanho médio. O que foi feito? Como era um grupo grande de pessoas, e aqui a gente usava casca, folhas e caldo, tudo. Eles devastaram a planta, arrancaram a arvorezinha toda. O seu Langerton, que era uma pessoa muito sensível, ele ficou condoído, falou: não precisava fazer isso. Toda vez quando eu ia coletar planta com ele, não sem estar envolvido com o grupo, ele sempre coletava e deixava uma outra parte para que houvesse a brotação.
a planta não morresse. Mesmo raízes. Eu lembro uma vez, nós fomos coletar uma raiz, chamava-se abútua, e era uma raiz grande. Nós cortamos, ele falou, não tire toda. Corte uma parte e deixa a outra parte enterrada, para que essa outra parte vai dar origem ao surgimento de outras raízes. Então ele tinha essa consciência, mas os rapazes cortaram a árvore inteira e fizeram uma festa com a quina, né? Que, é quina, encontramos a quina, coisa e tal, entende? Sem consciência, entende? Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o próprio instinto de destruição no que tem de pior, porque se a destruição é às vezes necessária, às vezes a destruição é necessária, a crueldade jamais o é. Nós podíamos tirar parte da árvore, mas dissipar, isso foi um ato de crueldade. A crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. Uma pena. Falta de maturidade total. Voltaremos para encerrar.